Mateus 26, verso 14. Nós vamos ler versículo 15 e 16 também. Mateus 26, 14. E hoje nós vamos estar falando esse tema: não desperdice as oportunidades. Amém? Tema para a nossa ceia, para nós meditarmos. E nós vamos usar um personagem da palavra de Deus, citado nas Escrituras, um homem muito mencionado, depois de Pedro, que é mais mencionado dos discípulos, é ele. Então vamos ler Mateus 26, verso 14, diz assim, na versão que está aqui no telão, diz: então um dos 12, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os principais dos sacerdotes e disse: que me quereis dar? Eu vou lhe entregarei. E eles lhes pesaram 30 moedas de prata, e desde então buscava a oportunidade para o entregar. Mateus capítulo 27, versículo 3 até o versículo 5, diz assim: então Judas, o que o traíra, vendo que fora condenado, trouxe arrependido as 30 moedas de prata aos príncipes do sacerdote e os anciãos. Bem, vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós queremos ser tocados, queremos ser transformados, precisamos também sermos alertados pela Tua Palavra e que possamos também crescer, meu Deus, no entendimento da Tua Palavra e que possamos também, Senhor Jesus, ser cada dia mudado e transformado, Senhor, pelo poder que a Tua Palavra exerce sobre as nossas vidas, Pai. Pai, Senhor amado, sobre cada um que está aqui, Senhor, que o Senhor venha remover o véu, que venha remover o bloqueio, meu Deus, que impede o entendimento pleno, Senhor, da Tua Palavra e da Tua verdade. Assim, Pai, nós te pedimos nesta noite, em nome de Jesus. Amém e amém. Meus amados, podemos sentar? O tema dessa noite é: não desperdice as oportunidades. Eu começo aqui fazendo uma colocação: se Deus fosse escolher os 12 países como os 12 países melhores, quais seriam eles? Bom, como todo bom brasileiro, nós diríamos o Brasil é um deles. E se Deus fosse escolher no Brasil 12 cidades, as melhores cidades, São Leopoldo, será que poderia pontuar entre as melhores cidades? Mas se de São Leopoldo Deus fosse escolher os 12 melhores homens, as 12 melhores pessoas, minha pergunta é: eu estaria entre esses 12 ou não? Será que estaria eu entre os 12 melhores escolhidos por Jesus na cidade de São Leopoldo? Pois bem, irmãos, Jesus escolheu 12 homens para passar a eles o seu ministério, passar a sua unção, passar a esses homens a sua autoridade, porque ele diz: eis que vos dou poder e autoridade. E Deus nos dá a oportunidade. E eu entendo, meus irmãos, que oportunidades às vezes só temos uma vez, e às vezes perdemos a oportunidade. Vai aqui ter uma colinha porque quebra gelo. Qual é a oportunidade que você perdeu e que você muito se arrepende? Use a sua criatividade, busque a Deus uma orientação para isso. Mas Judas, irmãos, o homem que nós lemos aqui a respeito dele, ele perdeu a maior oportunidade da sua vida. Primeiramente, irmãos, foi dada a ele uma oportunidade. Ele foi chamado para ser um apóstolo. Ele foi chamado para ser um seguidor do Senhor Jesus. Lucas capítulo 6, versículo 12, fala a respeito do chamado do nome dos 12. Nome interessante também, que sempre quando nomina o nome dos 12, Judas está lá na ponta. Judas é o último. Porque o Evangelho
Foi escrito bem depois da morte do Senhor Jesus. Agora ele foi chamado para ser apóstolo. Vocês que são da escolinha, irmãos? Se desviaram ou não? Estão firmes na fé? Não? Não voltam para Jesus hoje. Deus abençoe as crianças. Nós vamos ser crianças. Eu sempre digo, não dá para exigir comportamento de adulto numa criança. Você vai não mexe aqui, não mexe ali. Na hora da criança querer fazer muitas coisas. Agora, de um adulto, não é admissível. Não dá para admitir, né? Um adulto com atitudes de criança. Irmãos, ele foi chamado para ser apóstolo. Mais ainda, Jesus escolheu ele, irmãos. Não pela multidão, atua aí. Não, Deus escolheu debaixo de oração. A palavra de Deus nos informa que Jesus passou a noite orando. Depois que passou a noite orando, então ele escolheu os 12 discípulos, os 12 apóstolos. Foi uma escolha meticulosa, foi uma escolha cuidadosa, foi com zelo. Alguém que daria continuidade à missão do Senhor Jesus. Foi também alguém chamado para ser alguém do seu convívio diário, da vida íntima dos apóstolos, de uma vivência, de coisas que o povo, a multidão não aprendia, mas eles aprendiam. Também Judas, é bom qualificar aqui e apontar que era um homem de boas qualidades. Entre elas, podemos dizer que era um homem inteligente. Era também um homem discreto. Mesmo sendo aquele que guardava o dinheiro, passava confiança para as pessoas, sabia manter as aparências, mesmo roubando, mesmo tirando o que não era dele, mesmo usurpando aquilo que não lhe pertencia, ele mantinha a discrição. Ninguém desconfiava, ninguém sabia. Outra coisa também na vida desse homem é a virtude do seu nome, Judas. Judas é a helenização da palavra Judá. E Judá significa louvado, significa abençoado, louvado e abençoado. É um bom nome. Qual é o significado do teu nome? Qual é o significado do nome de Judas? Judas tem um bom significado, abençoado, louvado. O seu nome é citado 20 vezes, acima do nome dele, que é citado mais no Novo Testamento, somente de Pedro. Hoje, irmãos, é um nome que ninguém deseja colocar no seu filho. Você não vê por aí o nome de alguém por nome de Judas. Você que está pensando ser papai, ser mamãe, eu acredito que não esteja na lista o nome Judas. Banalizou, empobreceu, tirou a riqueza do significado do nome de Judas. Pedro é como normal de usar. André, João. Pergunta, quantos Pedro, André ou João nós temos aqui? Levanta a mão, você tem o seu nome aí? Deixa eu ver, levanta a mão. Tem vários. Muito bem, Judas, alguém tem nome aí de Judas? Se você tem, levantar só, mas aí, vamos se cuidar dele. O seu nome, irmãos, é muito bom. Hoje é um nome que ninguém pensa em usar. É um homem prestigiado. Observem que na ceia, quando Jesus disse que alguém iria trair, ninguém desconfiava que Judas seria o traidor. Nenhuma hipótese. Perguntava eles, acaso o Senhor sou eu? Mas ninguém desconfiava, ninguém já sabia, olha, esse aqui, olha, aquele só pode ser Judas. Ninguém desconfiava que poderia ser ele. Esse homem, irmãos, perdeu a sua oportunidade, desperdiçou a oportunidade, porque ele viveu com Jesus durante 3 anos e meio. Ele viu
muitos milagres. Esse homem viu cegos voltar a enxergar, coxos andar, endemoniados serem libertos, e de ver Jesus ressuscitando mortos. E ele acostumou-se com o sagrado, profanou aquilo que era sagrado. Outra coisa que nós também sabemos a respeito dele é que Jesus, quando manda os seus discípulos de 2 em 2, Judas também vai pregar a palavra. Depois eles voltam dizendo que, maravilhados, dizendo: Senhor, os espíritos imundos nos submetem, os enfermos estão sendo curados. Ele sai pregando a palavra, ele sai orando e Deus vai fazendo. Porém, irmãos, na sua vida não existe conversão. Lembra a respeito do reverendo William Haslam? Ele foi ordenado a pastor em 1842. E conta a história que esse homem se converteu pregando. Era um reverendo de uma igreja histórica tradicional. Estava ele pregando para a sua igreja, para a sua comunidade, na sua paróquia. Quando ele está pregando, ele se converte com a pregação dele. Ele estava, sua experiência pessoal, ele não tinha uma experiência pessoal com Deus ainda, esse pastor. Seguiu os rituais que ele aprendeu desde a infância. E na hora que ele está pregando, o reverendo William Haslam, ele se converte com a sua própria mensagem. E aí todos olham: o pastor se converteu, o pastor se converteu. Virou notícia. Aí Judas pregava também, mas Judas não se converteu nem com a sua mensagem, nem com a sua pregação. Ele não se converteu. Judas, irmãos, ele era um guerreiro, ele era um ativista, ele era, podemos dizer, um ativista evangélico. E muitos vivem assim, ainda não estão salvos. Em João capítulo 6, verso 64, diz: contudo, há descrente entre vocês. Ele era um deles, esse era um. Era uma pessoa que ainda não era crente. E Jesus diz lá em Mateus capítulo 7, verso 21 ao 23, e Jesus discorre ali, Jesus diz: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus. E Jesus diz mais: naquele dia alguns dirão: Senhor, mas nós expulsamos demônios, nós fizemos milagres e maravilhas. E o Senhor Jesus vai dizer: não vos conheço. Muitos irmãos, infelizmente, carregam também o espírito de Judas, um religioso, um guerreiro, um homem batalhador. Ele era um dos sicários, um daqueles que lutavam e queriam a libertação de Israel. Agora, irmão, Judas trai quem poderia dar vida eterna. Judas trai quem jamais trairia. Judas é alguém que usurpa, que tira, em vez de ser leal. Judas, irmãos, não negou a si mesmo e nem sequer tomou a sua cruz, que era um dos requisitos para ser um discípulo. Jesus disse: se alguém quiser ser meu discípulo, negue a si mesmo, tome a sua cruz. E ele não fez isso. Ele não negou a si mesmo, não negou o seu eu, a sua vontade, não negou a sua cobiça, que fez ele afundar. Diga-se de passagem, meus amados, que um dos requisitos para que alguém siga o ministério não pode ser ganancioso, não pode ficar olhando como Acã, que ficava olhando as barras de ouro. Judas se encaixaria muito bem em algum lugar que pregasse a teologia da prosperidade, porque esse era o foco da sua vida, era prosperar, 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 mas nunca negar a si mesmo, nunca dizer não para si. Sua avareza fez do dinheiro seu Deus. Ele podia ser um bom apóstolo, um grande evangelista, um bom mestre, mas ele caiu. Ele tropeçou, porque sua vida não estava focada em Jesus. Mas quanto eu posso ganhar
seguindo Jesus. Podemos, irmãos, estar na igreja, podemos estar amando o Evangelho, mas estarmos focados no seguinte: quando é que Deus vai me dar? Quando é que eu vou prosperar? Quando é que eu vou lucrar? Fulano entrou para a igreja, não tinha nada, hoje tem. Fulano entrou na igreja, pagava aluguel, hoje está morando numa boa casa, tem carro. Então eu vou para a igreja. Eu erro, meus irmãos, é um engano de que eu ir para a igreja, então eu vou enriquecer. Embora que a teologia da prosperidade, igrejas que pregam a teologia da prosperidade e alavancam isto como principal na vida. Meus irmãos, nós vamos pregar a salvação em Cristo Jesus. É Jesus que cura, que liberta, que transforma o ser humano. Isso é prosperidade. Transformação de caráter. Como Paulo ensina que roubava, não rouba mais. Quem não trabalhava, trabalha para poder viver e sobreviver e se alimentar. Mas a promessa de Jesus não é: siga-me. E eu vou dar muitos caminhões, carros, aviões, iates para vocês. Não é essa a temática de Jesus. É a vida eterna, é o consolo, é a certeza da sua presença. É isso que Ele nos promete. Carros, bens, não é isso que Deus promete. Aí eu vou para a igreja, desejo de casar, e lá eu vou orar, e lá Deus vai me dar. Não, irmãos, também a igreja não é uma agência de matrimônio. A igreja também não é uma agência de emprego. Eu estou desempregado, eu vou na igreja, faz muito tempo que eu não vou na igreja. Eu vou lá para pedir um emprego para Deus. Deus não é agência de emprego. Deus não é corretor de imóveis. Eu vou para lá porque eu quero um imóvel para mim. Judas pensava que Jesus seria uma boa oportunidade para se levantar contra o poder da época. Ele era um aproveitador, era um materialista. Lá em Tito capítulo 1, versículo 5 a 9, falava sobre alguns deveres do líder. Diz que não pode ser cobiçoso, nem de torpe ganância. A vida espiritual de Judas, irmãos, era vazia. Nunca amou de fato Jesus. Era status. Jesus convidou. Algo tão interessante que eu pontuo e eu marco aqui é que Jesus convidou Judas. Judas nunca convidou Jesus para morar no seu coração, na sua vida. Jesus faz o convite. E o convite de Jesus está aberto para quem quiser segui-lo, para quem quiser entregar o seu coração para Ele. Mas Judas não fez isso. Apenas seguiu Jesus, ele aceitou o convite de Jesus, mas ele mesmo nunca convidou a Jesus para a mudança, transformação. Também outra coisa que eu falo aqui, meus irmãos, a sua vida espiritual era falsa. Aparência. Vida espiritual de aparência. O cuidado que ele tinha com o social também era aparência. O cuidado que Judas tinha a respeito dos pobres também era aparência. Era cínico. Era alguém que fazia de conta. A Bíblia também menciona quando ele vai trair, ele vende Jesus por 30 moedas de prata, que a Bíblia também menciona no livro de Levítico, que é o preço, aliás, no livro de Êxodo 21, versículo 32, que é o preço de um escravo. A Bíblia menciona que se o boi de alguém machucar e ferir o escravo de alguém, tem que pagar 30 moedas. É o preço. Era o valor do escravo. E ele vende Jesus como um escravo. Ele trai o Filho de Deus. E ele fazia de conta. Porque a Bíblia menciona que quando ele vai e procura as autoridades do templo, ele diz: olha, e daí depois ele dá a seguinte ordem: aquele que eu beijar. Tanto que hoje a palavra beijo de Judas é o significado de traição, de alguém não confiável. E Jesus, irmãos, é interessante que ele não é sincero, ele é cínico, ele faz de conta, mas Jesus é sincero, porque Jesus o ama, e Jesus o chama de amigo.
Jesus não chama de amigo querendo mascarar uma ação. Não, Jesus é sincero. Jesus, quando diz que ama, irmãos, Ele ama, e Ele nos ama mesmo. Ele deu a sua vida por nós. Judas pede dinheiro por Jesus. Jesus, Ele não pede dinheiro, Ele dá toda a sua vida, e Ele passa por todo o seu martírio da condenação por nós. Ele tudo sofre. Jesus é sincero. Jesus diz: amigo, aqui vieste. Jesus é sincero. Porque as pessoas não são sinceras, eu não preciso deixar de ser sincero. Porque as pessoas mentem, eu não preciso mentir. Porque as pessoas enganam, eu não preciso enganar. Porque as pessoas passam o calote, eu não preciso passar. Porque alguém pede emprestado e não devolve, eu não preciso seguir o jeito e a forma dos outros. Eu preciso seguir Jesus. Jesus disse: amigo, aqui vieste. E Jesus, então, naquela noite, está ele lá no Jardim das Oliveiras. Ele vai para a oração, e Judas sabia o local onde estava, e Judas é o guia dos soldados, e leva até Jesus, e eles prendem Jesus. E algo tão injusto acontece com o nosso Senhor, irmãos, que foi o julgamento, que foi uma fraude. O julgamento que não poderia fazer julgamento. Primeiro, julgamento tem dia marcado. Eram 2 dias de julgamento por semana. Um era quinta-feira, o outro não lembro agora. Eram 2 dias de julgamento. Naquela madrugada de quinta para sexta não era dia de julgamento. Já era madrugada. Já era o início do sábado. E eles levam Jesus e levam direto para a casa de Caifás, o sumo sacerdote. Ali, ó, primeiro julgamento. As acusações que fizeram a respeito de Jesus, todas elas eram fraudes. Nunca poderia acusar uma pessoa sem uma testemunha. As testemunhas que eles conseguiram, 7 testemunhas, foram todas elas compradas, e todas elas se contradiziam. Uma testemunha, para ser verídica, o testemunho de um tem que fechar com o outro, não pode contradizer. E entre eles, nenhum deles fechava. Todos eles estavam em desacordo, estavam desalinhados com a verdade. E mesmo assim, Jesus foi julgado na calada da noite, quando Jerusalém dormia, quando os seguidores de Jesus dormiam. Para eles seria mais um dia, o dia seguinte seria um dia maravilhoso, um dia em que eles iam encontrar Jesus, talvez no templo, talvez no pátio do templo, quem sabe por alguma das ruas de Jerusalém, e eles iam ver mais milagres acontecer, ninguém sabia de nada, tudo foi às escuras. Jesus então passa por um julgamento, fraude de um julgamento, em que não poderia ter aquele julgamento naquela hora, naquele dia, naquela situação. O sinédrio precisava estar reunido todos, não estavam todos reunidos. Mas Jesus é condenado, é preso. E quando Jesus entra na condenação, algo acontece na vida desse homem chamado Judas, que perdeu a maior oportunidade da sua vida. Desperdiçou a maior oportunidade. E ele depois, então, sabendo que Jesus é condenado, a Bíblia menciona em Mateus 27, verso 3, ele cheio de remorso. E a Bíblia menciona, irmãos, e nós encontramos nas Sagradas Escrituras do Novo Testamento, que Judas não fez o perdão. Ele foi resolver as coisas do seu jeito. Meus amados, cuidado para nunca querer resolver as coisas do teu jeito. Deus sempre tem a maneira certa. Deus sempre tem a maneira melhor de resolver os nossos problemas. Você tem problema? Todos temos problemas. Carregamos problemas, vivemos problemas, semeamos, plantamos problemas também. O problema é querer solucionar e resolver os nossos problemas do nosso jeito. Como resolver os meus problemas? Primeiramente, irmãos, eu preciso confiar e levar a Deus os meus problemas e confiar no Senhor. A palavra de Deus diz no Salmo, diz que entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, que o mais ele fará. Judas está com um problema. Ele observa agora que a sua atitude foi errada, que ele não deveria ter feito isso, por
que arrependeu-se, porventura, se há, você pode levantar a sua mão e se entregar e dizer: olha, eu já fiz algo. Agora, como consertar o que nós fizemos errado? Há algumas coisas, irmãos, que não tem como voltar atrás. Tem como pedir perdão. Há 3 coisas que não voltam. Uma flecha que você lança, ela não volta mais. As penas que você solta do alto do monte e o vento solta, elas não vão voltar tudo de novo para dentro do saco. E uma palavra que você diz, nunca mais ela vai voltar. Inimizades que surgiram por comentários, por falar, segredos que foram motivos de quebrar a sua confiança, tantas coisas. Agora, como resolver os problemas que às vezes nós nos metemos, coisas que fizemos? Como fazer, irmãos? Não faça como Judas, porque ainda teve a oportunidade de se arrepender. Mas será, pastor, que Judas teria o seu perdão? Olha, meus irmãos, a palavra de Deus diz que se alguém pecar 7 vezes, alguém às 70 vezes 7 precisa ser perdoado. A Bíblia diz que as misericórdias do Senhor são por causa de nós não sermos consumidos. A Bíblia também menciona que as misericórdias do Senhor não têm fim. A Bíblia menciona que as misericórdias do Senhor, elas são eternas. Mas Judas foi resolver do seu jeito. Jesus disse, irmãos: o que vem a mim, de maneira alguma lançarei fora. Se Judas chegasse a Jesus arrependido e dizer: Senhor, eu pequei contra ti, me perdoa, Senhor, traz o teu perdão. E Jesus não ia dizer: fora, não te perdoo, estou magoado contigo. Não. Lembre-se que ele, com seus braços, com as mãos furadas, com seu corpo dilacerado de tantas chicotadas, a sua frase na cruz do Calvário, que ele fez aos seus algozes, dizendo, orando ao Pai: Pai, perdoe-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Lembre-se que é um coração amoroso e terno do Senhor Jesus que nos ama. Lembre-se o dia que você aceitou Jesus também, as palavras de Jesus que ecoam no Calvário até hoje, dizendo: Pai, perdoa-lhes, porque não sabe o que faz. Lembre-se, e quando nós, de coração sincero, arrependido, nos chegamos a Deus, Ele nos perdoa. Saúde de Tarso, ministramos hoje pela manhã. Quantas pessoas Ele encarcerou, quantas pessoas Ele consentiu com a punição, quantas pessoas Ele matou. A Bíblia se relata que Ele matou muitos crentes, e esse homem foi perdoado. E Jesus mesmo disse para ele: Saulo, Saulo, por que tu me persegue? Jesus poderia, irmãos, também perdoar, se quisesse. E vai aquela para você não esquecer e guardar no seu coração: todo pecado que é confessado é abandonado. Há perdão e a misericórdia. Agora, não existe o perdão para quando o pecado é premeditado, organizado, para depois saber que vai pedir perdão. Eu vou pecar, depois que eu pecar, eu vou lá na igreja, eu vou pedir perdão e Deus vai me perdoar. Não. Aí vai para outro nível, vai para algo que já está preparado no coração. Todos nós passamos por tentações. Quando tentado, devemos até orar. Jesus nos ensinou a respeito disso, que nós devemos orar para nós não cairmos na tentação. Mas cair na tentação, a Bíblia diz: filhinhos, não pequeis. Todavia, se alguém pecar, nós temos um advogado junto ao Pai, esse advogado intercede por nós. Aí Judas não foi pedir perdão para o Senhor Jesus, ele foi direto para aquela tropa de sacerdotes, os principais do templo, e foi lá dizer: eu pequei, está indo sangue inocente. E ele disse: olha, tem nada a ver conosco. E ele, a Bíblia menciona que ele pega aquelas moedas, ele lança pelo templo, e eles acham por bem de não botar aquele dinheiro nas ofertas, porque é um dinheiro imundo, é um dinheiro de sangue.
E para que se cumprisse a palavra de Deus, se cumprisse as profecias, a Bíblia diz que esse dinheiro eles compram uma área de terra e transformam um cemitério de estrangeiros. Exatamente cumprindo a palavra de Zacarias, o profeta messiânico também. Agora, irmãos, ele não vai a Cristo. A sua índole não permite se humilhar. Há pessoas que na sua índole não têm humildade, só tem soberba, só rendite soberba, e da sua maneira e forma tenta resolver os seus problemas. Meus irmãos, humildade é reconhecer: eu não consigo resolver esse problema, preciso de Deus, submeto minha vida a Deus. E ele segue o caminho, irmãos, de Aitofel no Antigo Testamento, e ele segue o caminho de Saul, vai se matar. Aitofel, conselheiro do rei, já o rei descartando o seu conselho, ele não admite nada disso, ele põe tudo em ordem e vai e se mata. Saul também, vendo-se acuado contra o inimigo, ele se lança contra a sua espada, contra a sua daga, e se mata. E Judas faz a mesma coisa. Porque, irmãos, Judas trocou Jesus pelo mundo. Cuidado, meus irmãos, eu falo nessa igreja amada, e falo a vocês, minhas ovelhas preciosas: não troque Jesus pelo mundo. Judas trocou Jesus pelo mundo. Judas trocou Jesus pelo dinheiro. Quem sabe alguns pensam: dinheiro traz conforto, então eu quero conforto, eu vou trocar Jesus. Ele trocou Jesus por algo passageiro. Não troque Jesus por nada. Jesus é o bem mais precioso que Deus nos deu. Às vezes tem pessoas que na sua vida já tem vida estabilizada, financeira, já tem a sua casa, já tem o seu carro, já tem tudo, não precisa ganhar mais do que ganha, mas quer fazer serão, não vem no culto para fazer serão para ganhar mais. Não troque Jesus pelo serão. Não troque Jesus por nada. Não troque a sua honestidade. Não troque a sua vida espiritual por nada. Não barganhe Jesus, não troque Jesus pelo comodismo. Não faça troca. Irmãos, o diabo começou a afastar Judas de Jesus aos poucos. Interessante que o diabo não tira ninguém de repente da igreja. De repente você está aqui no culto, adorando a Deus, e de repente o diabo sai daqui e te afasta. Vai para o mundo. Ah, então tá, já vou saindo e vai embora. Não existe isso. É aos poucos, com doses que não são perceptíveis, pequenas doses, pequenas tentações que não vão se vencendo mais. E temos a revelação da carta de Pedro, 1 Pedro 5,8, da estratégia do diabo de afastar e derrubar alguém. Lá, a palavra de Deus diz que ele anda ao derredor, ou seja, ele não ataca imediatamente, anda ao derredor. Como faz o lobo? Ele não olha a ovelha e já dá o bote. Primeiro, para, olha, observa até para ver se não tem um animal feroz, mais forte, mais poderoso que ele, que venha manifestar algum perigo para a sua vida de lobo. Ele olha, observa se não tem um pastor por perto, observa se não tem um outro devorador maior do que ele. A segunda coisa que ele faz, rugindo, anda ao redor. Segunda coisa, rugindo. Quando ele ruge, é para mostrar que ali tem dono daquela área. Eu sou o dono do campinho. Aqui quem manda sou eu. Se não há nenhuma reação quando reage, então eles vão: essa ovelha está fácil, é uma presa fácil. Depois, então, o texto diz, na revelação, que temos em 1 Pedro 5,8, diz então: procurando quem possa tragar. Quem são elas? As ovelhas descuidadas, a ovelha tonta, a ovelha simplória, que diz: não tem problema, não faz mal nenhum, não tem
o problema eu sei me cuidar. Cuidado. Dizia alguém para os jovens: pastor, eu consegui um serviço, olha a porta que Deus me abriu, pastor. De que bom, querido. Aonde? Ah, pastor, era uma boate, vou trabalhar de garçom. De uma boate? Sim, pastor. Filho, não é lugar para ti. Não, pastor, eu sei me cuidar. E qual é o horário? Ah, pastor, é óbvio, é noite. Diga que não vai dar no culto. Vai estar na boate. Filho, cai fora. Não, pastor, eu sei me cuidar. O diabo adotou, derrubou, no mundo ficou. Se vivo está, que Deus trabalhe no seu coração, que volte correndo para os braços do Eterno, amado Senhor e nosso pastor. Mas não tem problema, não tem mal nenhum, é só um pouquinho. É como aquela pessoa que quer abandonar o álcool e diz: não, vai ser o último copo nunca chega. Outra expressão: só mais dessa vez. Uma pessoa que luta contra o vício do tabagismo: não, é só essa carteira e nada mais. Ou diz: não, eu vou até o final do mês, depois muda de mês, pronto. É só esse ano. Mudou de ano, primeiro de ano, novos planos, novos começos, tudo vai ser novo, eu vou largar. E nunca larga. Irmãos, radicalidade é muito importante para a salvação. Precisamos ser radicais. Essa é a mensagem que vocês têm ouvido do nosso pastor. Sermos radicais com as coisas. Como certo jovem líder de jovens na sua igreja, conselheiro de casais, homem experiente no Evangelho, muitos anos de fé. Sempre quando tinha algum problema, alguém, ele aconselhava, orava. E ele ia trabalhava no escritório. Chegava o jornal, ele lia o jornal, classificados, e ele, pronto, fechava o jornal. E abriu no jornal, na parte onde tem anúncios de garotas de programas. Ele lia e passava de lado, passava longe. Outro dia também, novamente, lendo os mesmos anúncios de mulheres. Até que um dia deu um problema entre ele e a sua esposa. Dificuldade de relacionamento. E ele começa a ler e presta mais atenção no anúncio. E aquele anúncio se torna interessante. Todos os dias ele olha os anúncios. Anúncios voltados à prostituição, adultério, garotas de programa. E ele não vai dando bola, mas vai lendo. Mas o diabo trabalha assim. Vai indo, vai destruindo, vai eliminando, sem sentido. É como um preso que quer fugir da cadeia, ele vai raspando, sem perceber, coloca um pato e vai raspando, aos pouquinhos, não tem pressa. Ou você acha que um prego não fura essa parede? Fura! Pega um prego todo dia, vai raspando, vai para um buraco, aos pouquinhos, em 5 anos, já tem uma parede aberta, somente um pequeno prego. Precisamos, irmãos, ser radicais. E esse irmão, infelizmente, um dia ligou para o número, a pessoa atendeu, conversou e pá, desligou. Novamente, outro dia ele pega e liga, conversa mais uns 5 segundos, pá, desliga. No terceiro dia ele liga de novo, pergunta os valores, como é que funciona, como é que é, pá, desliga. E assim ele vai por 15 dias, até que por fim marca o encontro. Mas ele não vai nesse encontro. Temor do seu coração, não vai. Mas vai 1 mês, 2 meses, 3 meses, irmãos, esse homem caiu na lona. Entregou seu pecado. O diabo, irmãos, anda ao redor, procurando quem ele possa tragar. Observe, irmãos, que o texto diz que o diabo, vosso adversário, procurando. Você sabe o que é procurar? Você entende o que significa esta palavra procurar? Está procurando. E ele vai procurar exatamente as brechas, as facilidades, e vai indo, até que por fim levou. E agora, irmãos, Judas ele cedeu totalmente. E a Bíblia menciona então que ele tira a sua vida. Na realidade, Atos capítulo 1, versículo 17, fala o fim trágico. Diz que as suas vísceras
se abriu o seu estômago e as suas vísceras saíram para fora. Então entra a teoria da corda rompida, que diz que talvez ele realmente foi se enforcar, e quando ele se pendurou em um galho, a corda rompeu, ou o galho quebrou, e ele caiu então sobre pedras e arrebentou-se. Outra teoria também a respeito disso, junto com a teoria da corda rompida, que ele está indo para se enforcar, procurando uma árvore, e passando perto de um abismo, olha ali, ele se atira. Mas o seu fim foi trágico. O seu fim foi trágico. E a sua vida então fitou e acabou a sua vida. Agora, irmãos, Deus é um Deus de oportunidades. E as oportunidades na vida são únicas. Outra coisa que passo a vocês essa noite também, irmãos, nessa noite de ceia e consagração, que oportunidades elas são intransferíveis. E oportunidades elas são inadiáveis. Eu não posso adiar, não. Essa oportunidade que eu tenho hoje, dessa vaga que abriu para a gerência de tal banco, eu vou, daqui 2 anos eu vou pegar essa oportunidade. Essa oportunidade daqui 2 anos não mais existirá, ela se foi. Estou aqui ilustrando vocês na área de emprego, as quantas oportunidades na vida surgem. E essas oportunidades nunca mais voltam. Jesus escolheu 12, treinou esses 12. Jesus vai escolher mais um e treinar. Foi único. Foi único. Então, para encerrar, irmãos, eu quero finalizar dizendo aqui 4 sentenças. Primeira delas, não brinque com o pecado. Segundo, não acaricie o pecado. Terceiro, o pecado, irmãos, ele começa aqui dentro. Quando eu engravido o pecado, alimento o pecado, fortaleço o pecado e o desejo de pecar. E a última sentença, o pecado tem fim. Porque o pecado, irmãos, ele é insaciável. E o pecado leva à morte. O fim do pecado é a morte. Mas eu digo para vocês que Jesus venceu na cruz do Calvário os nossos pecados. Hoje podemos dizer que absurdo, Judas desperdiçou uma grande oportunidade. Mas Hebreus capítulo 6, versículo 6 nos revela, irmãos, que quando nós negamos a Cristo, quando nós pecamos, nós estamos novamente crucificando Jesus. Quem crucificou Jesus? Romano Judas. Ele foi a pessoa que puxou o gatilho. Quando nós voltamos ao pecado, nós estamos novamente crucificando Jesus. Teu nome não é Judas. Teu nome pode ser André, José, Adalfo, Luciana. Mas também nós podemos ter, irmãos, o espírito de Judas, que traz Jesus. Lembramos que Esaú, irmãos, vendeu a sua bênção por um prato de primogenitura. Judas vendeu Jesus por 30 moedas. E nós, pelo que nós vendemos Jesus? Então que nessa noite você diga assim: Jesus não está à venda na minha vida. Amém. Não vou vender Jesus, eu não largo Jesus, Ele é insubstituível, Ele é o meu tudo. Dele eu preciso, dele eu dependo. Dele depende a minha vida, dele depende a minha salvação. Não estou em busca de bênçãos dele, estou à busca dele. E essa busca ela deve ser insaciável. Se porventura você errou na sua caminhada, na sua jornada, não faça como Judas, que ele não é exemplo para nós, não é professor para ninguém, mas que venha nos arrepender, a qual ele teve oportunidade, mas não quis. Por resolver com suas mãos e do seu jeito e da sua forma. Que o Senhor nos ajude. Amém? Não desperdice oportunidade. Não desperdice nenhuma oportunidade. Estejam bem atentos, irmãos. Estamos hoje no dia 13 de novembro.
Ano que vem, se Jesus não voltar, dia 3 de novembro, eu estiver aqui ainda, eu quero ver o rostinho de cada um de vocês aqui. Que o diabo não venha lucrar de maneira nenhuma na vida de cada um de vocês. Que vocês estejam mais firmes na fé do que nunca. Que vocês não estejam apenas vocês firmes na fé, mas vocês estejam fortalecendo a fé de outros e levando muitos a Cristo, conduzindo muitos a Cristo e fazendo a obra de Deus. Dizer, pastor, um ano faz a mensagem de não perder a oportunidade, pastor, estou firme na fé. E dizer como Caleb e como Josué, estou com 80 anos, estou mais forte como nos dias da minha juventude, mais firme do que nunca, mais forte do que nunca. Que não haja nenhuma ranhura na sua vida espiritual. Daqui a aproximadamente um mês, nós vamos estar já, um mês e pouco, quase 2 meses, vamos estar com o batismo, certo? Vai ser uma alegria tão grande levar vocês ao batismo nas águas. Dê o nome para o seu líder, o líder do seu aprisco, dê o nome para o seu discipulador. Vamos fazer uma grande festa, meus irmãos. Mas desejo, irmãos, cada um que nós descemos as águas, passe anos e anos e anos, e estejam firmes, não negociem Jesus. O diabo vai fazer de tudo para você ser um Judas. Ele vai fazer de tudo para você ser um Judas, mas que não esteja em negociação de maneira nenhuma a sua fé. Que ela esteja firme no Senhor Jesus, alicerçada no Senhor Jesus, arraigada no Senhor Jesus, e custe o que custar, irmãos, vamos fazer a obra de Deus. Amém? Vamos fazer a obra de Deus e vamos, nesta noite nós vamos cear também. Amém? Em nome de Jesus. Quero convidá-los para ficarmos em pé.